Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa nona aula deste módulo aqui, tratando sobre a Epístola de 1 João. Hoje nós entramos, na verdade na última aula, nós começamos a falar sobre o versículo 28, duas aulas na verdade, mas agora eu quero mencionar essa entrada em uma nova sessão, tá? Que é de 2:18 até 3:10. Quando a gente entra em uma nova sessão, é bom colocar que até então João ele chega a mencionar para aqueles irmãos a condição em que eles estavam, sempre lembrando aí do contexto geral. Havia os divisionistas, João era um pastor daquela comunidade, ele está em outro lugar agora, ele descobre que aqueles irmãos estão recebendo ensinos falsos, de falsos mestres. Então ele precisa cuidar daqueles irmãos, ele chama os irmãos repetidas vezes de filhinhos, porque ele tem um cuidado pastoral, um amor para com aqueles irmãos. Então ele chega a dizer para aqueles irmãos, olha, é como se ele dissesse para aqueles irmãos assim, estou simplificando aqui para a gente manter o foco e poder seguir adiante também. É como se ele dissesse para aqueles irmãos, olha irmãos, vocês têm o conhecimento do que vocês precisam, vocês já aprenderam e não se desviem. Vocês aprenderam o que vocês aprenderam desde o princípio, não larguem isso. É isso que ele diz para aqueles irmãos. E ao invés de ficar falando novas doutrinas para aqueles irmãos, ele diz para aqueles irmãos o que eles já sabem e faz com que eles tenham uma forma de diferenciar de uma certa forma o que eles já aprenderam, certo? Daquilo que vem de errado. Então é como se ele dissesse, olha, isso é um filho de Deus e isso é um filho do diabo. Até então, João ele não estava sendo assim tão explícito, seria mais ou menos como quem diz assim, se alguém disser assim, então você vai identificar dessa forma. Se alguém disser dessa forma, então você vai entender desse jeito. Então, quando ele faz isso, ele está, de uma certa forma, trabalhando com aqueles irmãos o cuidado que eles precisam ter de distinguir as afirmações, as afirmações que aquelas pessoas faziam em relação à sua fé, em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação a ser um filho da luz, a ser um filho das trevas. Então, João ele vai trabalhando com aqueles irmãos, com esses irmãos para quem ele escreve, dessa igreja, dessa comunidade que ele tanto ama. Ele vai trabalhando ali esse cuidado, tá? Agora, nos versículos 18, do capítulo 10 até o capítulo 13, versículo 10, ele já começa a trabalhar uma distinção mais clara, tá? Embora antes ele tenha falado sobre os anticristos, que são aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus, agora ele trabalha ainda mais diretamente para com aqueles irmãos, para que eles entendam o que é filho de Deus e o que é filho do diabo. Pronto, agora é como se ficasse tudo ainda mais claro, tá? Ele falou sobre anticristos e agora ele fala sobre o que é ser filho de Deus e o que é ser filho do diabo. Então, no versículo 28, às vezes há uma discussão se isso é uma conclusão da sessão anterior, já que ele fala, filhinhos, permanecei nele, quando ele se manifestar, para que tenhamos confiança. Então parece uma conclusão de permanecer em Cristo naquilo que eles ouviram desde o princípio, que é a relação ali daquela sessão. E ao mesmo tempo, quando ele começa agora filhinhos, quando ele diz agora filhinhos, parece que ele marca uma nova sessão com isso, são novos elementos que ele vai trabalhar ali dessa forma. Então tem essa discussão, essa é uma discussão exegética, quando a gente precisa lembrar, ou pelo menos não só lembrar, mas identificar onde começa e onde termina uma sessão que vai se estudar o texto, onde começa e onde termina um parágrafo, uma perícope. Essa é uma discussão exegética, não é o nosso caso aqui fazer tão aprofundadamente, mas é bom saber que há uma discussão onde começa e onde termina a sessão, beleza? Vamos adiante aqui, já colocamos esses pontos aqui, e aqui nós temos o fluxograma do nosso texto, dessa nova sessão. Vou colocar aqui embaixo para ver se a gente consegue torná-lo um pouquinho maior para você, tá? Então, exatamente aqui. Vamos lá.
Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, deixa eu colocar aqui no português, já que o grego a gente vai olhar depois. Então, fica até melhor assim. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é uma passagem bem significativa, né? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Vamos ter que explicar isso porque é uma parte difícil, né? Não é a parte simples aí do texto. Mas vamos para frente. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A gente vai ver que essa seção aqui, de 3:1 até 3:3, parece uma espécie de parênteses, tá? Porque ele vai começar a falar do amor de Deus. E logo, de 3:1 aqui, quando ele fala do grande amor, deixa eu me chamar a atenção aqui, ó. O grande amor que ele nos tem concedido, parece que ele muda de figura, que ele muda de assunto. Ele começa a falar do amor de Deus, não conheceu a ele mesmo, somos filhos de Deus, não haveremos como, não se manifestou como haveremos de ser, e tal, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. E aí vem todo aquele que pratica o pecado. Então parece uma espécie de parêntese aí, mas a gente vai falar sobre isso também, fique tranquilo, tá? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tem uma discussão boa também nesse versículo sobre o que significa transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Passagem importante. Todo aquele que não vive pecando, algumas vezes é traduzido como aquele que não peca. Todo aquele que peca não viu. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Literalmente lá não peca. E aí a gente precisa traduzir isso aí da melhor forma, né? Entender porque foi traduzido assim. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. É isso aí. Não vos deixei enganar por ninguém. Então ele deixa claro aí, olha, tem gente tentando enganar vocês. Prestem atenção, filhinhos. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então fica mais claramente a ideia aqui, a ideia de você não ser confundido, né, quando você vira alguém que é filho do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aí nós temos aqui o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que? Distinção. É essa a ideia do texto. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. É isso. Nova sessão aí para a gente trabalhar. A gente começou já com o versículo 28, então não preciso trabalhá-lo novamente, foi o que a gente falou na última aula. E agora a gente entra aqui no versículo 29, tá? Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos traduzir esse texto aqui, palavra por palavra. Vamos lá. O Ean, como você já deve lembrar, deixa eu me colocar mais aqui para ficar isso. O Ean aqui você deve lembrar que ele é a nossa condicional, tá? Sendo uma condicional,
ele tem aquela ideia do se, certo? Se. Se você lembrar que o EAN é se, eu já vou ficar bem feliz, porque é essa a ideia dele, o condicional. Algumas vezes ele é traduzido como quando, tá? Mas a ideia aí é o se, agora, como na maioria das vezes, tá? A palavra eidete, ela está nesse formato diferente aí, mas ela é o verbo oida, tá? É o verbo oida, do grego, que significa... traz a ideia do saber, eu sei, tá? Mas aí se eidete, porque o ean, quando ele traz esse subjuntivo aí, ele forma uma condicional específica no grego, então se sabeis, tá? Então é por isso que ele é traduzido assim, se sabeis, mas saiba que esse eidete vem desse verbo aqui, do verbo oida. Então é se sabeis. Se sabeis. E aí nós temos se sabeis o que? Se sabeis hoti. Eu acho interessante traduzir o hoti porque muitas vezes o hoti é aquela expressão para o porquê. Mas muitas vezes ele funciona como uma espécie de 2 pontos do grego, tá? Como se fosse o início do que a gente chama de discurso indireto. Então, ou discurso direto, né? Quando ele diz... se sabeis 2 pontos, ele é justo. Aí ao invés de ele usar 2 pontos, como a gente usa no português, ele usa o hot. Se sabeis que ele é justo. Então o hot ele é utilizado com essa ideia aí. Então por isso ele vai ser traduzido aqui como o que. Porque é essa ideia que está sendo colocada aí. Se sabeis que. Se sabeis que, aí nós temos aqui dikaios. Dikaios estin. Dikaios estin é a palavra para... a palavra dikaios é uma palavra muito importante no grego, você tem que lembrar dela. Ela significa justo, certo? Dikaiosine significa justiça e dikaios significa justo. Justo. Sabe quantas vezes a palavra dikaios aparece no Novo Testamento? 79 vezes. Só aqui nesse formato aqui de adjetivo, tá? Ou de substantivo também, né? Como o justo, também com essa ideia. Mas justo, essa ideia justo, ela vai aparecer, como você percebe aí. Aliás, adjetivo eu falo substantivo quando ele é substantivado. Mas a ideia é dikaios é justo, tá? E ele aparece 79 vezes. Toda palavra que aparece pelo menos 50 vezes deve ser memorizada. Esse é o padrão, tá? Se ela aparece mais de 50 vezes, você deve conhecê-la porque ela vai ser importante, tá? Especialmente pelas suas variações, derivações de kaiosine, justiça e justificação, e toda essa ideia está ligada a essa raiz aí. Então, aprenda dikaios justo. E aí a gente tem o estin, sabe? O estin aqui, você deve lembrar que ele é o verbo eimi. É o verbo eimi e eimi é o verbo ser. Sendo o verbo ser, eimi, então se sabeis que ele é justo. Estin, se ele é justo. É o verbo eimi na terceira pessoa do singular. Sendo terceira pessoa do singular presente, verbo ser ou estar. Então, se ele é justo. Ou se ele está justo, mas obviamente o contexto não é estar, é ser. Então fica, se sabeis, fica ligado aqui também no te. Eu gosto de falar sempre para os meus alunos de grego que quando a gente tem o grego, algumas coisas não se repetem no grego, mas algumas coisas sim se repetem e a gente precisa lembrar delas. No caso aqui é o theo. Te, ele é uma marca da segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Sendo assim, te vai ser a ideia do vós. Então, se vós sabeis, tá? Segunda pessoa do plural, fica ligado aí, porque
esse T aí vai sempre se repetir, então aquilo que se repete a gente precisa ficar bem ligado para, claro, né, se o grego já é uma língua que tem suas complexidades, que tem suas quebras de regra, né, suas exceções, quando tem uma regrazinha é muito bom da gente lembrar, tá? Então vamos lá. Eu falo assim que o grego tem suas exceções, toda língua tem suas exceções, suas complexidades, mas se você quer aprender uma língua, você precisa aprender as regularidades, porque é onde você, né, pode pelo menos ficar mais tranquilo. Então, se sabeis que ele é justo, ean eidete hot dikaios estin, aí nós temos gnoskete. Gnoskete é interessante porque ele usa dois verbos aqui, tá? Com relação à ideia de saber, tá? Se você prestar atenção aí, você tem se sabeis que ele é justo, reconhecei, é traduzido assim aqui em 1 João, tá? Aqui pela atualizada, reconhecei. Mas o verbo gnoskete, ele é o verbo para gnosco. É o verbo gnosco. Deixa eu puxar aqui. É o verbo gnosco. E o verbo gnosco também é conhecer. Eu conheço. E no caso aqui, se você já prestou atenção aí, ó, algumas coisas não se repetem no grego, mas algumas outras se repetem. O eté é a marca da segunda pessoa do plural, já que ele está falando com aqueles irmãos na segunda pessoa. Vós conheceis, né? Vós conheceis, vós sabeis, e agora vós reconheceis, reconheçam. No caso aí, o eté, e dessa forma, do jeito que ele está aí, pode ser um imperativo, pode ser um indicativo, a gente vai falar sobre isso na análise, porque ele tem uma forma que pode ser uma ou outra. De todo modo, gnoskete é a ideia do vocês sabem ou reconheçam isso, ou vocês já reconhecem ou reconheçam. De todo modo, o que eles precisam reconhecer? A ligação aqui dos dois verbos relacionados a conhecimento, oida, gnosco e oida, como eu já chamei a atenção aqui, deixa eu me puxar aqui um pouquinho para você perceber, gnosco e oida são verbos ligados a conhecimento, ao entendimento, certo? Vou marcar aqui em amarelo. Conhecimento, oida, conhecimento. Gnosco também é conhecimento. Então fica claro aí uma relação semântica aí de saber, de conhecer. Lembrando também é muito legal a gente ficar discutindo algumas palavras, quando vale a pena, obviamente, porque nem toda palavra vale a pena a gente ficar discutindo tanto, mas algumas sim. E no caso, verbos para saber e conhecer em 1 João são significativos, por quê? Porque aqueles divisionistas em muito falavam sobre a ideia de um conhecimento especial, que era aquele protognosticismo, né? Aquele conhecimento que só alguns especializados, só alguns iniciados poderiam ter. Então, gnoskete, ele diz, olha, vocês conhecem, vocês sabem que ele é justo. Não tem um conhecimento novo para vocês, vocês já sabem. Vocês já sabem disso, não precisa de nada novo para vocês, vocês já sabem que ele é justo. Vocês já sabem que ele é justo, ou reconheçam que ele... aliás, vocês já sabem que ele é justo, então reconheçam, ou vocês reconhecem, né? Depende aí, né, da tradução, mas reconheçam o que? Vamos ficar com o imperativo, que é o que parece ser mais apropriado aqui para o contexto. O que é que vocês precisam ficar ligados, né? O que é que vocês precisam reconhecer? Reconheçam que também, né? Reconheçam que também. O Kai aqui ele é traduzido como também. O Kai é aí, mas como você sabe, ele também tem a ideia do também. E o nosso amigo Hot, ele também vai ser traduzido aqui como que, certo?
ele também vai ser traduzido como o quê? E a razão para isso é que vocês precisam reconhecer que, vocês precisam reconhecer 2 pontos, todo aquele que, então, esse hot tem a mesma função do hot lá de cima. Se vocês conhecem isso, reconheçam isso também. Vocês já conhecem, conhecimento que vocês já têm. Não caiam no conhecimento que essas pessoas dizem ter, porque você já tem o que é importante, tá? Então, reconhecer também que todo, e aí nós temos o paz aqui. Paz não é paz, né? Paz no grego é eirene, paz de não ter guerra, né? Mas paz é aquele pronome, né, com relação ao todo, tá? Então, paz, às vezes ele é entendido como pronome, mas também como adjetivo. Então, é melhor falar assim, não tanto como pronome, mas adjetivo. Então, todo aquele que, lembra de panta, né? Panteísmo, a gente já falou sobre ele aqui, né? Quando ele vem com uma outra forma aqui, como pantos, panta, lembra de panteísmo, de tudo, tá? Tudo o que. Aí nós temos aqui uma formação participial, ho, poion. No grego, quando você vir um verbo, como esse aqui que eu estou colocando aqui, tá? Quando você tem um verbo, você tem um artigo e você tem um verbo no particípio, você vai ter uma formatação que é aquele que, tá? Aquele que. Quando você vir o verbo nessa formatação aqui, normalmente ele vai indicar aquele que. Aquele que, ho poion, aquele que, especificamente quando esse verbo participial também estiver no nominativo. E esse artigo também estiver no nominativo, mas não necessariamente. Eu estou falando aqui do nominativo, mas não necessariamente, tá? Esquece aí o que eu falei. Por quê? Porque pode ser que ele seja um acusativo, pode ser que ele seja um objeto. Mas o ponto é, ho poion, aquele que faz o verbo poion, ele é um particípio do verbo poieo, certo? Do verbo poieo. E o verbo poieo é eu faço. Então, ho poion, nominativo participial presente, vai ser aquele que faz. Aquele que faz o que, professor? Aquele que faz. Aí nós temos aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, porque eu acho que ele vai me dar algum trabalho aqui para eu mexer no restante do texto. Depois a gente... Você já entendeu. Ho poion, aquele que faz. Aquele que faz o quê? Ten dikaiosine. Olha aí, eu falei que o verbo dikaios, que o adjetivo dikaios era importante, e aí a gente já tem dikaiosine logo de cara pra gente. Dikaiosine, como eu já chamei sua atenção, significa justiça. Certo? Justiça. Então, todo aquele que faz a justiça, todo aquele que pratica a justiça, o verbo poiel pode ser a ideia de fazer, pode ser a ideia de praticar. Então, todo aquele que pratica a justiça, se você prestar atenção, ten dikaiosinen, essa terminação aqui, ó, etani, é uma terminação acusativa, certo? Do acusativo. Então, aquele que faz, né, aquele que pratica, é o sujeito. E quem é o objeto? Aquele que pratica a justiça. A justiça é o objeto. Então, por isso que ele está no acusativo. Porque é objeto direto. Certo? Então, aquele que pratica a justiça, a gente tem aquele que pratica a justiça ex autu genetai, ex autu genetai, tá?
E então, esse ex autu gegenetai, esse ex aqui, ele é a preposição ek, tá? Ek mais genitivo, que é o nosso autu aqui. Forma a ideia de origem, tá? No sentido de origem também. Ouvindo, né, da parte de ex autu, ou seja, dele, tá? Dele, gegenetai. Gegenetai é uma formação aqui do perfeito do verbo genau, é nascido dele, né? Como é traduzido aqui. Então, dele, né? Ex autu, dele. Gegenetai a gente vai traduzir como é nascido, tá? É bem significativo também que ele esteja aí no nosso... Eu falei perfeito, exatamente. Ele é o verbo indicativo perfeito passivo. É nascido, ex autu é nascido dele, ok? É isto. Traduzimos, analisamos a parte sintática aí desse texto. Na próxima aula a gente vai fazer a análise da passagem desse nosso versículo 29. Beleza? É isto. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!